Paz do Senhor, amados, vocês que participam dessa escola bíblica dominical, eu quero te desejar boas-vindas a mais um estudo nessa lição tão promissora, lição tão boa que nós estamos apresentando nessa época, falando um pouco da vida de Jezabel. Jezabel fazendo a diferença para o mal. Essa revista ela traz os bons e maus exemplos na Bíblia. E nós temos em Jezabel um mau exemplo escrito aqui, até para que nós, que somos leitores bíblicos, aprendamos a não cair na mesma aflição, nos mesmos erros dessa mulher, que foi tida como uma mulher maligna. Você observa que hoje não se encontra ninguém com o nome Jezabel, ninguém quer colocar o nome em sua filha de Jezabel, porque a má fama de Jezabel tem até hoje. Então, esse mau exemplo ficou registrado nas Escrituras para que nós, pela sabedoria vinda do alto, nós desviarmos das práticas que essa mulher tanto fez, tanto praticou, quanto induziu toda uma nação a praticar. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês que participam agora ou que participarão no futuro dessa lição maravilhosa para nossas vidas. Eu quero iniciar fazendo uma oração com você, que você prepare bem o seu ambiente, ore ao Senhor para que Ele prepare o seu coração para receber essas palavras que aqui vão ser mencionadas. Certamente haverá um direcionamento do Espírito Santo até os seus ouvidos, para que não haja nenhum mal-entendido e você possa se abastecer um pouco mais de conhecimento para a honra e glória do nome do Senhor. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Oramos a Ti, ó Deus, por esse momento que agora vamos participar deste banquete de sabedoria que o Senhor nos proporciona nesta manhã, Pai. Que o Senhor, de uma forma especial, possa preparar os corações, os ouvidos, a mente de cada um, de cada participante, cada um que está participando agora, ó Deus, presencialmente, ao vivo, quanto daqueles que ainda participarão no futuro desse estudo, Pai. Que possa haver uma penetração espiritual, uma penetração, Deus, no mais íntimo do coração, e que isso fique selado, Pai, para que coloquemos em prática na nossa vida. Esses maus exemplos, ó Deus, sejam como um desvio para nós, seja como um caminho que nós não devemos tomar, um desvio que nós não podemos olhar, nem observar, para que, ó Deus, possamos ir em um caminho reto e plano, direcionado pelo Senhor. Que a tua sabedoria agora venha sobre a vida de cada um, Pai, para que aprenda com esses erros e a não cometê-los no futuro e nem agora, no presente. Que a tua graça esteja sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui um texto bíblico que foi sugerido pelo escritor da revista, pelo comentarista, só que nós não vamos ater na leitura desse texto aqui, para não perdermos muito tempo nesse estudo, mas você pode abrir aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, no verso 29 ao 33, são 4 versículos, e depois mais 2 versículos no capítulo 19 do mesmo livro de 1 Reis. E você vai ter o texto base desta lição. Mas nós temos aqui, nesse primeiro slide, nós temos o texto para memorização. Ele se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 9, no versículo de número 22, que diz assim: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Foi no encontro de Jeú com Jorão. Jorão, filho de Jezabel, que estava reinando no lugar de Acabe, ele estava ferido, mas ele foi de encontro,
né, no carro, mandou que arriasse um carro e ele foi de encontro à tropa de Jeú, que estava chegando em Jezreel, e ele entra com esse diálogo. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas, segundo Reis 9:22. Durante a nossa palestra, durante a nossa aula, nós vamos repetir esse texto algumas vezes para que fique memorizado. O importante não é tanto você memorizar o texto na sua íntegra, mas saber o que significa esse texto, o significado desse diálogo entre Jeú e Jorão. Tá bom? Então vamos iniciar nosso estudo. Eu fiz um pequeno comentário aqui inicial, dizendo que quando Jezabel casou com Acabe, não somente levou a sua fé nos seus deuses, mas influenciou seu marido e o povo de Deus de tal maneira que implantou o culto a Baal em Israel. Quando se fala em Jezabel, a gente pensa logo em prostituição, mas uma das causas assim, mais terríveis dessa mulher foi a influência que ela exercia sobre Acabe, que se apresentou como um banana, um homem que, na verdade, era uma figura simplesmente decorativa em Israel como rei. Quem mandava verdadeiramente era essa mulher, Jezabel, sua esposa. E nós vamos ver aqui quem é, na verdade, essa Jezabel. Uma mulher com fé para o mal. Olha só, ela fez horrores em Israel. Ela primeiro eliminou sistematicamente os representantes de Deus em Israel. Ela simplesmente mandou matar todos aqueles que eram mensageiros de Deus, os profetas. Ela mandou trucidar, matar mesmo. E nós vemos que foram escondidos alguns. Durante a lição, nós vamos falar sobre isso. Depois, ela também promoveu e fundou a adoração a Baal. Nós vemos uma mulher que trouxe a sua fé, ela acreditava, provavelmente ela foi educada, foi forjada com a fé, com o culto a esse Deus Baal e da sua terra, da Fenícia. E ela nasceu, viveu com essa fé, morreu com essa fé em Baal, que não pôde, e ela em nenhum momento ela perdeu essa fé ou quis se converter ao bem, mas essa fé para o mal a acompanhou de uma forma terrível até a morte. Depois ela ameaçou mandar matar Elias. Aliás, ela mandou matar, chegou a ameaçar a Elias de morte. Elias era um profeta proeminente da época, um dos maiores profetas da época, e até hoje muito lido, profeta citado pelo próprio Cristo quando esteve aqui. Ele foi de uma grandeza tão extraordinária que ele não experimentou a morte na carne, ele foi arrebatado por Deus. E, em quarto lugar, essa mulher acreditava que reis e rainhas tinham o direito de fazer ou possuir qualquer coisa que quisessem. Ela, na sua fé, ela acreditava, ela era filha de um rei fenício, e ela trouxe essa convicção, e porque ela casou com um rei, ela se tornou rainha, e ela tinha essa convicção, que ela podia fazer qualquer coisa ou possuir qualquer coisa que quisesse. Essa era a mulher Jezabel, intempestiva Jezabel. Primeiro tema, ela era uma mulher fenícia. Os fenícios eram pessoas que elegeram Baal como seu deus. De origem, nessa origem dela, o trabalho deles com a púrpura rendeu para esse povo uma fama muito grande, e eles se dedicaram à construção de navios, de embarcações. Então, era um povo que eles tinham grande influência comercial no mundo nessa época. E eles também foram citados por uma invasão que fizeram a Palestina em 2000 anos antes de Cristo,
e esse povo ele ficou conhecido por essa fluência. Essa mulher, ela era dessa descendência. Não quer dizer que todos os fenícios tinham esse mesmo comportamento. Nós vemos que Elias, quando ele fugia de Jezabel, ele foi mandado por Deus aos termos da Fenícia lá e para ser cuidado por uma viúva pobre que o acolheu, cuidou de Elias e era uma mulher também da mesma nacionalidade de Jezabel. No entanto, tinha outro tipo de procedimento, né? Então, nós vamos ver a fé de Jezabel. Ela foi adoradora de Baal desde a infância. Foi o que eu já comentei. Os fenícios de onde Jezabel procedia, eles criam em deuses que existiam na mente dos seus adoradores, mas que não eram reais, como diz Deus a Jeremias. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a minha glória pelo que é de nenhum proveito. Nós vemos que todos esses povos pagãos da época, eles tinham as suas convicções nos seus deuses. Jezabel tinha a sua convicção no seu Deus. Ela não trocou, ela foi para uma terra onde se adorava um Deus verdadeiro e levou a sua fé, e levou a sua... E como uma grande manipuladora, ela manipulou o seu marido, Acabe, para que se implantasse na nação de Israel. Só que ela tinha o desejo de acabar, de exterminar a fé do povo de Israel. E, em certa parte, ela teve sucesso durante um certo período. Mas depois eu vou falar do verdadeiro sucesso dela, ao final dessa lição. Então, ela tinha uma fé verdadeira e ela não trocou a sua fé. Mas, no entanto, o povo, o próprio Jeremias fala, o povo de Deus trocou o seu Deus verdadeiro por deuses que não viam, tinham olhos, mas não viam, tinha nariz, mas não cheiravam, tinha pés, mas não andavam, boca, mas não falava, tinha ouvidos, mas não ouviam nada. E o povo de Deus, do Deus vivo, trocou seu Deus por esse Deus. Bom, e o terceiro item fala de um casamento fora da vontade de Deus. Acabe é descrito na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse casamento, irmãos, veio de uma forma assim, até hoje nós ensinamos nas nossas igrejas, nós orientamos nossos jovens para evitar a união, essa união desequilibrada, uma união como se unisse as trevas com a luz. Muitos até acreditam que podem influenciar e trazer aquela pessoa amada para a luz, mas normalmente, o que geralmente acontece é as trevas indo manipulando essa luz e ela vai enfraquecendo até que ela se acaba. Foi o que aconteceu aqui com Acabe. Acabe, ele superou todos os seus antecessores. Ele foi pior do que todos os outros, porque ele simplesmente entregou Israel, todo, as 10 tribos do Reino do Norte, entregou-os a adoração a Baal. E ele próprio se tornou um adorador de Baal. Então, nós vemos aqui o casamento fora da vontade de Deus, o que pode proporcionar ao homem. Olha o que aconteceu a Acabe. Para pensar, o casamento misto, ele pode ter a bênção de Deus? Irmãos, é muito complicado da gente pensar realmente, né? Porque eu já vi tantos casamentos indo ao fracasso porque não teve a bênção de Deus. Muitas vezes não tem nem a bênção dos pais aqui da terra, quanto mais a bênção de Deus. Então, pense bem nisso, você que ainda não é casado, você que é jovem, pense nisso. Esse casamento misto vai ter essa bênção? Olha, é muito importante. A palavra de Deus mostra, pelo exemplo de Acabe e Jezabel, que a união sem a bênção de Deus geralmente conduz o casal e a família à idolatria ou a conflitos familiares desnecessários.
Você não precisa passar por isso. Você tem a chance. E a escolha do casamento é até que a morte separe. Foi o que aconteceu aqui com Jezabel e com Acabe. Rei que podia ter deixado a sua descendência, podia ter reinado Israel com sabedoria e foi entregue ao fracasso por conta dessa união mista. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos falar no segundo item sobre a influência exercida por Jezabel sobre Israel. Primeiro, ela levou Israel a adorar a Baal. Ela não tinha, ela não perdeu a sua fé em Baal. E ela devia ser uma mulher muito bonita, muito formosa, porém muito manipuladora, autoritária. Ela ela queria ser o centro de todas as coisas. Jezabel, ela não aceitava concorrência à fé dela. Ela não aceitava isso. E ela levou Israel realmente a se curvar diante de deuses estranhos ao Deus Todo-Poderoso. Ela foi levando Israel à idolatria. Esse culto trazia o costume da prostituição cultural, pois Baal era tido por senhor entre os fenícios. É o que eu falei. Não só a prostituição, mas Israel sempre esteve envolvido nas questões de fé religiosas, ele sempre esteve envolvido nessas questões. A princípio, vocês lembram bem que Israel teve um governo teocrático, onde juízes julgavam as causas de cada um, até que eles exigiram ter um rei. Deus estabeleceu reinados. Aí veio Davi, depois de Davi, Salomão, que ainda manteve o reino de Israel todo unido, mas depois de Salomão teve um grande racha, e nós sabemos que duas tribos permaneceram com capital em Jerusalém, né, que foram Judá e Benjamim, e os outros todos, as outras 10 tribos, acabaram tendo como capital Samaria, e eles ficaram muito sujeitos à miscigenação, e nós sabemos de tudo isso. E Acabe era exatamente dessa falange que ficou separada com capital em Samaria, porque tinha lá no início Deus ainda escolheu Jeroboão para governar esses. E Jeroboão que começou toda essa idolatria, tudo isso aí começou lá atrás, quando houve a diáspora, quando teve essa separação de Judá de Israel. Jeroboão pensando em perder, podia, as pessoas iam adorar a Deus em Jerusalém e não voltar mais. O que ele fez? Ele criou 2 bezerros de ouro, colocou em 2 cidades distintas e falou com o povo: olha, é muito trabalhoso ir até Jerusalém para adorar um Deus. Aqui nós temos um Deus já aqui, podemos adorar esse Deus. Então tudo começou dali. Baal só foi dando sequência, só que ele conseguiu superar esses outros e foi muito pior, porque ele levou Israel à idolatria além da prostituição, disseminação da prostituição, porque Baal era tido como Deus da fecundação, o Deus que produzia colheitas, o Deus que estimulava a criação. Então, ele levou a isso aqui. E Jezabel, ela tanto levou esse costume de prostituição como uma tremenda idolatria ao povo de Israel. Depois ela começou a perseguir e matar os profetas. Jezabel, ela não desejava concorrência. Assim, ela ordenou a morte dos representantes do Deus eterno. Foi interessante porque ela não queria essa concorrência. Os profetas representavam um forte apelo ao retorno do culto ao verdadeiro Deus, e Jezabel, ela não desejava essa concorrência, ela ordenou a morte daqueles que eram porta-voz do Deus eterno. Mas a nação de Israel não podia ficar sem profetas. Ao matar grande parte desses profetas, houve
um grande mover e, através do Espírito Santo, nós vemos que foram escondidos alguns dos profetas. E Deus levantou ainda Elias com grande autoridade. E foi lá, encarou e profetizou, né? E nós vemos assim a grande vergonha que se passou, esses profetas de Baal, que não fez descer fogo do céu, coisa nenhuma, e Elias, com poucas palavras, Deus mandou fogo, que acabou. E o próprio Elias dizimou mais de 200 profetas de Baal e saiu exterminando todo mundo, mas depois ele foi perseguido por Jezabel. Jezabel não aceitava essa concorrência. Depois, ela matou um inocente. Gente, isso aqui é que é terrível. O Banana do Acabe, ele tinha um terreno vizinho lá do palácio, que tinha uma plantação de vinha. E esse terreno era uma herança de Nabote. E Nabote, ele continuava naquela orientação vinda por Deus desde lá Moisés, que quem herdasse a terra, ele não podia vender, ele podia até arrendar, mas no ano da haveria um tempo que ele teria que receber de volta aquela terra. E se ele quisesse antecipar, ele teria que pagar por aquela terra, mas ele não podia vender essa terra, ele podia arrendar para alguém. E quando Acabe olha para aquela vinha, ele desejou aquela vinha, ele foi lá. Ele não tinha temor a Deus, não tinha temor a nada mesmo, foi lá em Nabote e ofereceu comprar a vinha de Nabote, aquelas terras que era vizinha ali do palácio dele. E Nabote, vendo, né, que ele não podia fazer aquilo, porque Nabote realmente ele era um conhecedor da palavra, né, conhecedor da lei de Moisés, ele disse que não ia vender a terra, ele não podia vender. E Acabe vai para casa e fica triste, amuado pelos cantos, e Jezabel pergunta para ele, por que você está tão triste? E ele, porque eu queria comprar aquela terra aqui do lado, mas Nabote não quis vender. Ele falou, pode deixar que eu resolvo isso aí para você. Jezabel levantou 2 filhos do diabo, que levantaram um falso testemunho contra Nabote. E Nabote foi morto, apedrejado. E ela chegou, olha, Nabote morreu. E ele, naturalmente, não perguntou de quê, como ele havia morrido, foi lá e apossou das terras de Nabote. Veja o que essa mulher era capaz. Não só de prostituição, não só de idolatria, não só de mandar matar os representantes do Deus eterno, ainda mata o inocente, porque ela tinha no coração que, sendo rei e rainha, podiam ter o que quisessem, que estava coberto. Vocês vejam a pessoa de Jezabel como agia, como essa mulher era terrível. Depois de matar esse inocente, ela entrega. E Baal, naturalmente, o Acabe, naturalmente, foi lá e tomou posse da terra. Você vê que era ali a tampa e a caçarola, né? A caçarola e a tampa. Não tinha os dois ali se juntavam e era um para o outro mesmo. O diabo operava na vida tanto de Acabe como de Jezabel. Jezabel como manipuladora de todo o Israel. No terceiro item, a lição fala sobre o fim de Jezabel. O único sucesso, aquilo que eu falei no início, notável de Jezabel foi contribuir para a causa da queda do Reino do Norte. Olha, Jezabel, ela tinha os seus profetas lá queridinhos, e ela recorria, ela também fazia muita feitiçaria, e nós sabemos que foi através de Jezabel que o pessoal foi à guerra, onde Acabe morreu, o seu filho voltou, né, ferido, e foi se tratar lá em Jezreel, onde era a residência, o palácio de Acabe, e
Jezabel acolheu ali seu filho e ela já mandava mesmo, só o seu filho só ia ser mais um figurante, né, ali naquele lugar. Mas houve o grande acontecimento aí com Jeú, né? Um dos profetas mais representativos da antiga aliança foi Elias. Ele foi usado por Deus para profetizar, né, sobre Israel naquele tempo. E ele apresentou, ou fez, através das mãos dele, aconteceram muitos milagres, inclusive controle da natureza. Ele chegou lá e profetizou, dizendo: olha, não haverá chuva por 3 anos e meio. E não houve chuva por 3 anos e meio. Ficaram desesperados, houve uma grande pobreza, e aquilo foi terrível. Imagina aí, uma terra seca, árida, 3 anos e meio sem uma gota de chuva. Foi isso que aconteceu sob a profecia de Elias. E Elias depois volta e profetiza: olha, vai haver chuva de novo. E vai para o monte, ora, e o seu moço está do lado, e ele mandava: olha lá, vê se já tem nuvem. E aí olhava lá: olha, agora não. E ele orou de novo: agora olha, tem uma pequena nuvem, tamanho da mão do homem. Então corre lá e fala para o rei descer, corre, porque grande tempestade está vindo. Você vê que ele era realmente usado por Deus, né? E foi tudo isso ocorreu antes, para levar ao povo de Israel o reconhecimento do Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, que fazia milagres, mas não acreditavam. Teve o problema também lá, ele mandou descer fogo, eles mandavam emissário lá para buscar Elias, descia fogo do céu, consumia aqueles emissários. Então, tudo isso ocorreu, mas mesmo assim, o povo era de dura cerviz. Isso Moisés já dizia lá atrás: esse povo, Senhor, é de dura cerviz. Melhor me matar do que me fazer ir só com esse povo. É assim mesmo. O povo de Israel era um povo realmente, sabe, dureza, de duro coração. Para vocês terem uma ideia, Israel até hoje não acredita que o Messias já veio. Eles estão ainda até hoje esperando pelo Messias, né? Só vai ver o Messias descer agora em grande glória das nuvens para recolher os seus. E aí todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando aconteceu tudo isso lá com Elias, Elias ele realizou todos esses milagres. O que Jezabel fez? Vou matar Elias, juntamente com Acabe. E Acabe mandava emissários, porque ele não tinha coragem de ir atrás de Elias. O emissário ia, e acontecia daquilo que todos nós conhecemos da história. Elias dizia: se vem paz, aí, como não era paz, descia fogo do céu e consumia aqueles emissários. E todos esses milagres ocorreram, tudo isso aconteceu, porém o povo de Israel não voltou atrás na sua condição de fé. Jezabel, ela foi morta, segundo a palavra do Senhor. Jezabel, o lugar em que foi tomado de Nabote, aquela vinha serviu de julgamento à punição para a rainha de Israel. Jezabel levou as tribos do norte a adorarem a Baal, matou os profetas do Senhor e também foi responsável pelo assassinato de Nabote. Os crimes de Jezabel foram tão grandes que Deus decretou a morte dela 2 vezes. Elias disse: e também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Sabe qual que é o antemuro? O muro que separava Jezreel, que era a chácara, né? o condomínio onde tinha o palácio. E ali o palácio se erguia naquele muro, e do lado era o terreno de Nabote. Então, o próprio Elias profetiza que ela ia ser comida por cães dentro, junto àquele muro, ou seja, nas terras de Nabote. E Eliseu ainda também vai ungir a Jeú como rei sobre o reino do norte, e
fala com Jeú que ele era para ferir toda a casa de Acabe, seus servos até os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor para vingar o sangue de todos os servos do Senhor que caíram pelas mãos de Jezabel. Então, foi interessante, e eu quero contar até como curiosidade, como Jeú foi ungido. Foi interessante porque Eliseu já estava, Elias já havia sido arrebatado, e Eliseu estava profetizando nessa época, e Eliseu manda um servo dele lá, e na casa lá do pai de Jeú, né? Está lá em 2 Reis, no capítulo 9, eu fiz questão de ler, porque eu achei muito curioso isso. Vai lá e unge a Jeú como rei em Israel. E vai aquele camarada com uma motolia, a Bíblia fala uma motolia mesmo, devia ser uma moringa de azeite, e chega lá, olha para Jeú e fala, olha, eu vim aqui a mando do profeta para ungir você como rei de Israel, e você vai acabar com toda a casa de Acabe, e é para fazer assim, assim, assim. Derramou óleo sobre a cabeça dele e saiu correndo. E aí Jeú entendeu aquilo, porque era de Deus mesmo, tudo. Aí os servos de Jeú chegam para ele, Jeú era um grande capitão, aí diz para ele assim, o que aquele maluco veio fazer aqui? Ah, é maluco, não veio fazer nada. Aí olharam para ele assim, não, pode nos contar. E Jeú contou. E todos eles levantaram bandeiras e disseram, reina Jeú sobre nós. E fez-se aquela grande comitiva e foi atrás de fazer a vingança do Deus Altíssimo sobre a casa de Acabe. Muito interessante essa história. Se você quiser entender melhor essa história, vai lá nos livros dos reis. O livro de Reis, ele dedicou uns 9 capítulos só para contar essa história de Acabe com Jezabel. E ficou para a gente essa lição. Terceiro item é o julgamento divino. Finda dessa forma a vida da rainha feiticeira e prostituta Jezabel. Olha só, esse julgamento ainda levou um tempo para se cumprir, mas Deus não deixou passar as maldades de Jezabel sem justiçá-la, e cumpriu o que havia dito quando Jeú, que foi ungido rei por Eliseu, entrou no palácio de Jezrael e mandou jogá-la de uma das janelas da habitação. Findava-se dessa forma a vida da rainha feiticeira, prostituta Jezabel. Irmãos, você quer ver uma coisa curiosa? Foi mandado jogar, Jeú falou para o seu servo, joga ela daqui de cima. Jogou pela janela, no antemuro, na terra que eles tomaram de Nabote. O próprio Jeú atropelou ela ainda com a sua carruagem. Mas lá na frente, Jeú falou, olha, para os seus servos, volta lá, e deu enterro a ela. Afinal de contas, ela era rainha. Quando voltaram, só encontraram o crânio, a caveira, né? O crânio, os pés e a palma das mãos. Está na Bíblia. Os cães haviam comido, conforme a profecia falada ou dita através do profeta Elias. Então, nós somos gratos a Deus por ter deixado esse mau exemplo registrado para que nós não caiamos nessa de Jezabel. Lá no livro de Apocalipse, na carta a Tiatira, fala-se que, foi até pregado agora recente, que Cristo tinha contra a igreja de Tiatira por eles tolerarem nas suas fileiras a Jezabel. Pessoas que agiam como Jezabel. E olha, as igrejas hoje, muitas delas, existem também as suas Jezabel. Não, talvez, na área de prostituição, mas na área de troca do Deus verdadeiro pelos deuses que não... É a substituição no coração do Deus verdadeiro por outros deuses. É pelo carro, é pelo dinheiro, é pela habitação, por qualquer outra coisa. Você está trocando Deus verdadeiro
é pelo cansaço, você tem trocado Deus verdadeiro, a mensagem, pela visita inesperada de alguém, você tem trocado isso. Esses são as Jezabéis que hoje estão sendo emissárias de Satanás dentro das igrejas nos dias de hoje. Misericórdia para a nossa igreja do nosso tempo. Para concluir, Jezabel, ela serviu a um falso Deus, influenciando Acabe para que o culto a Baal fosse o culto de Israel, e não trocou o seu Deus, mesmo vendo o Deus de Israel intervindo na natureza e operando milagres. Por causa da sua impiedade, foi julgado pelo Senhor e entrou para a história bíblica como um exemplo a não ser seguido. Aquilo que eu falei. O inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Esse erro nós não haveremos de cometer, porque hoje foi esclarecido. Amém, meus irmãos? Eu quero orar mais uma vez por você, para que essa mensagem, esse estudo, ele penetre no seu coração e faça aí morada, seja selada em seu coração, para que você possa nunca, nunca fazer essa troca do Deus verdadeiro por deuses que têm pés, mas não andam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala, têm ouvidos, mas não ouvem, eles não podem agir, não podem fazer nada por nós. Enquanto Deus verdadeiro nos dá o fôlego de vida, nos dá saúde, nos dá vigor físico, nos dá inteligência, nos dá sabedoria do alto, nós trocamos todo esse banquete por coisas profanas, coisas que não levam a nada. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, por esses que acabam de participar, de ouvirem e de estarem prestando essa adoração, esse culto de ensino, Pai, da Tua palavra. Que venham, ó Deus, receber essa sabedoria do alto para que não incorra nos erros de Jezabel. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. Penetre nos ouvidos, desça ao coração, transforma mentes, para que possam todos, Pai, todos, seguirem caminhos retos e não profanarem a fé que o Senhor nos deu. A fé não vem de nós mesmos, proveio de Ti. Continua, Pai, com cada um e comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te abençoar com a bênção apostólica. Estende a sua mão nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora, até a eternidade. Você possa dizer amém. Assim seja. Amém, meu irmão. Amém. Que Deus nos abençoe.